Boa noite, meus amados. Mais uma vez aqui voltando, retornando aqui para tratarmos de assuntos sérios, assuntos do reino. E nesse tempo de ausência desse podcast, nós temos aí pensado em muitas coisas, mas hoje nós vamos falar de um assunto que está em pauta: a insegurança, a incerteza desse mundo, tudo aquilo que tem acontecido em todas as áreas da nossa vida e que tem levantado incertezas no nosso coração, insegurança. E se tem uma coisa que o cristão tem que ter no coração, é a segurança de ser salvo. E eu vou perguntar para você: você acha que você é salvo? E nós vamos começar com um texto muito bonito do livro de Hebreus, capítulo 10, verso 14, que diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, o meu espírito foi aperfeiçoado já de uma vez por todas, porque a salvação é instantânea e para sempre. Nada pode tirar a minha salvação, nada pode roubar a minha salvação, e nós vamos ver isso através da palavra. Eu não perco minha salvação nem pelos meus erros, porque com uma única oferta, que foi Jesus Cristo, Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A salvação é imediata, a santificação é um processo do qual ninguém está livre, todo mundo vai passar, todo salvo, todo filho, todo escolhido vai passar pelo processo de santificação, um pouco a cada dia, um pouco em cada circunstância que vive. Nós estamos sendo santificados, mas não podemos ser mais salvos do que nós já somos. Somos salvos uma vez, salvo para sempre. Não é um clichê. É uma coisa muito linda da parte de Deus ter dado a Cristo Jesus como garantia da minha salvação, da sua salvação. Livro de Tito, capítulo 1, diz assim, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Num outro texto, em Tessalonicenses, a palavra vai dizer assim: a fé que não é de todos. Para que eu seja salvo, eu preciso crer. Como está em Romanos, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Se confessares a Jesus como seu Salvador, tendo nele crido, sereis salvo. Isso é Bíblia. Não diz assim: será salvo lá na frente, quando você fizer tudo certinho, quando você já tiver caminhado um tempo com o Senhor. Nenhuma passagem vai trazer esse tipo de pensamento para você. Você tem que ter segurança no que Cristo Jesus fez, e vamos comentar, não foi pouco. Um amor muito grande só, que pode ter feito isso tudo. Um amor sem defeito, um amor perfeito. Então diz assim: a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ou seja, a fé só é dos eleitos. O que é eleito? Escolhido. Escolhido dentre algo, dentre alguns. A fé não é para, a salvação não é para todos, então? Não. Não é para todos. Depois a gente fala sobre isso. Segundo Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ou seja, aqueles que são escolhidos pelo Senhor foram escolhidos de antemão, desde antes da fundação do mundo, no princípio de todas as coisas. Ninguém é escolhido porque tem uma atitude boa
porque é bonzinho, ou porque tem uma boa personalidade, ou é bom caráter. Não é isso. É escolhido de antemão, desde antes da fundação do mundo, diz Efésios 1:13. Quando ouviste a pregação da palavra, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E é para sempre. O nome já diz tudo, salvação eterna. Ninguém pode tirar você, nem você mesmo, cometendo erros, em hipótese alguma. 2 de Timóteo 1:9. Nos salvou conforme a graça em Cristo, dada antes da fundação do mundo, o verso inteiro, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras. Está vendo aqui comigo? Não é por obras que você é salvo, mas segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Ou seja, muito antes de você nascer, teu espírito já era salvo, selado com o Santo Espírito da promessa. Mas aonde isso? No céu. No céu, no concílio de Deus. Aquele que conhece um pouco da palavra sabe que tudo aconteceu antes e vai tomando a sua forma conforme o tempo vai passando. Deus vai colocando a forma nas coisas, até em bichos, até hoje. Quando você ouve aí, eu já falei isso uma vez, quando você ouve aí na Discovery, foi encontrado uma nova espécie de peixe ou uma nova espécie de planta. Não é que foi encontrado agora, que existe agora. Isso já existia desde antes da fundação do mundo, foi formado agora. E essa diferença está lá no texto de Gênesis 1:27, diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E no 2:7 é que ele foi formar. Então, nesse tempo, Deus já havia feito todas as coisas, ou criado todas as coisas, mas vai dando forma no seu devido tempo. E dando forma já, para que eu ande conforme o curso do mundo, e para que eu venha a reconhecer o senhorio de Jesus Cristo nos tempos que Ele predeterminou. Aí eu nasci num berço evangélico, não existe isso. Você tem que ouvir a voz do bom pastor. E tem que confessar a Cristo no seu modo de vida. Não é confessando verbalmente só. É no seu modo de viver. No seu modo de entender a vida. Esse modo tem que passar, essa maneira tem que passar por Cristo Jesus. Para daí você dizer, eu reconheço a Jesus na minha vida. Eu confesso que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, não verbalmente, mas pelas suas ações, pela maneira como você trata as pessoas, pela maneira como você vê a vida. Aí sim, o Evangelho se torna genuíno, não só na sua vida, mas na minha vida também. João 3,15 diz assim, para todo que nele crê, todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Em verdade, João 5,24. Ou seja, você não vai ter a vida eterna, você já tem. Aquele que crê, já tem. Passou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso num processo espiritual, não é a olhos vistos, obviamente. Aí diz assim, João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, salvação garantida. Não entra em juízo. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, Deus colocou na mão de Jesus,
não tem como a pessoa não vir, ela vai vir de qualquer jeito, porque em João 10 diz que a ovelha ouve a voz do bom pastor e o segue. Vai ter um processo na vida desse que já é salvo, desde antes da fundação do mundo. Nós vamos ler um texto depois sobre isso, mais um. Esse salvo antes da fundação do mundo é um processo, vai vir, vai andar conforme o curso desse mundo, vai reconhecer a voz do bom pastor quando esse chamar, e ele tem os seus meios. Ele não é em voz audível, ou é talvez no sobrenatural, mas como é que eu posso te explicar isso? No louvor, numa meditação, ele invade teus pensamentos e te chama, e diz no seu coração, você é meu. Ou numa palavra que você lê, é um panfletinho na rua, qualquer tipo de acontecimento ele vai usar para te chamar. Por quê? Porque você é dele antes da fundação do mundo. Jeremias 1,5 diz assim o texto: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Você sabe que todos nós somos profetas de alguma maneira, porque todos nós carregamos uma palavra no nosso coração e na nossa boca, e nós temos que levar essa palavra a qualquer pessoa e em qualquer nação. A gente sabe disso, que tem uma missão de evangelizar sobre a nossa vida, sobre a vida de cada filho de Deus. João 6,39 diz: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário. Aí vai: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Quando Cristo vai para a cruz do Calvário, ele vem e inaugura um novo e vivo caminho. E intrinsecamente ele diz que eu iria parar de viver aquela vida e começar uma vida nova. Aquele que está em Cristo é nova criatura. A partir do momento que eu sou salvo, eu sou selado com o Santo Espírito da promessa. O único que vê e que sabe desse selo é o Cordeiro. Digno de abrir o selo é o Cordeiro. Que selo? O selo do Santo Espírito da promessa, que sela não a minha alma, sela o meu espírito, porque é o meu espírito que vai voltar para Deus. Como diz Eclesiastes, o corpo volte ao pó de onde foi formado e o espírito volte a Deus que o deu. Quando eu venho para cá, eu já estou predestinado a ser salvo. Em Romanos 8, verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você veja que a vida de um salvo é um processo. Primeiro ele predestina, depois ele chama, ele justifica e ele glorifica. Ele não diz que talvez ele vá fazer isso na sua vida, ou na minha, conforme as nossas atitudes. Porque ele também já morreu pelo pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Oba, vou pecar à vontade então. Faz, abençoado. Porque Deus é um Deus também, como diz Hebreus, que corrige e disciplina. E lá em Gálatas também diz que aquilo que você semeia, você colhe. E Ezequiel ainda diz profeticamente também que você comerá do fruto das suas ações. Então,
não é qualquer vidinha e não é fácil a vida de um salvo, porque um salvo tem que refletir o caráter de Cristo Jesus. Por isso, é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Somos um espírito com uma alma revestidos de carne. Não é fácil ser um salvo, mas é glorioso. E jamais ninguém vai arrebatar das mãos de Jesus as ovelhas que o Pai predeterminadamente já deu nas mãos do Filho, para que as resgatasse. Essa segurança nós temos que ter no meio desse mundo incerto, no meio de tanta coisa ruim que tem. Essa segurança da salvação só nos faz bem e nos deixa seguros, porque eu posso ter um relacionamento com Cristo Jesus e com Deus Pai para sempre. Fica com essa certeza no seu coração: nada rouba a tua salvação. E os meus erros, Jesus já morreu por eles. Mas não queira viver uma vida errante, porque a palavra lá em 1 de João também diz que aquele que é do Senhor e aquele que foi salvo não vive pecando. Não tem como. Se realmente a salvação te alcançou, se Jesus te alcançou, como diz lá em João 15, que ele diz que te alcançou pela misericórdia dele, num versículo que fala que não fui eu e nem você quem o escolheu, mas sim, ele nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1:13. Não tem como. E não é só Efésios que diz, aqui nós lemos algumas coisas, mas tem muito mais versículo, que eu sei, no mínimo 50, que garantem a sua salvação e a minha. Mas os homens querem distorcer essa palavra. Se você errar amanhã ou depois, você pode ter certeza, você vai ficar, porque um fica e o outro é levado. Esse texto é distorcido e não fala sobre isso. Numa outra ocasião nós iríamos falar. Fique só com isso, abençoado, que você é salvo desde antes da fundação do mundo e que Deus não faz as coisas de última hora. Ele já fez tudo antes. Abre aí Apocalipse 13, se você tiver com uma Bíblia, senão você lê depois, porque é interessante. Apocalipse 13, verso 8: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os planos de Deus são pré-estabelecidos. Jesus foi morto não há 2025 anos atrás, ele foi morto nos planos de Deus antes da fundação do mundo, antes que ele mesmo deixasse sua glória e viesse e tivesse um corpo revestido de carne como qualquer homem, para experimentar em si mesmo as nossas fraquezas. Antes disso, Deus já o matou. E não se foi Deus mesmo quem o matou. Mas não foi os judeus lá, não. Tem um texto que fala claramente que foi Deus quem o matou, num plano lindíssimo para salvar a Israel, para salvar o povo judeu em primeiro lugar, e depois enxertar a nossa vida no ramo natural que é Israel e salvar o gentio também. Fica com isso, abençoado, porque é um plano glorioso, esse da salvação que está sobre a minha vida e a sua, e não foi feito para que se perdesse a cada erro, se perdesse essa salvação, esse plano maravilhoso da parte de Deus para as nossas vidas. Até o próximo vídeo. Um abraço.